Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. E hoje eu quero falar sobre mais um pilar, dos 5 pilares que eu considero essenciais para que a gente possa ter uma expansão de consciência, ter aí até um despertar espiritual mais elevado. O primeiro pilar que eu falei em outro vídeo foi o pilar da observação, quando você tem o ato de agir em função do quê? Daquela situação. Você vai apenas observar aquela situação, mas não vai gerar nenhum sentimento mais negativo, né? Ou seja, você vai apenas agir naquela situação e não reagir. Então, eu sugiro que você veja esse outro vídeo, tá? Que é um vídeo bem interessante, eu acredito. O outro pilar foi o pilar da aceitação, quando você não resiste às situações, a pessoas, enfim, todo o processo da vida, mas aceita. E lembrando, né, que a aceitação não é você concordar com certas coisas, é apenas você não gerar um sentimento que vai, muitas muitas vezes não, né? Sempre um sentimento que você gera de forma negativa, você vai acabar atraindo mais do mesmo, igual ou semelhante. E hoje eu quero falar sobre esse terceiro pilar, que é um pilar muito importante nessa escala de evolução, de expansão de consciência, de despertar espiritual, que é o perdão. Então, enquanto a gente não está aí num ato de compaixão, a gente precisa perdoar. O perdão, sempre quem libera o perdão é a pessoa que vai liberar essa mágoa, liberar esse sentimento ruim do seu próprio interior. Ou seja, toda pessoa que consegue fazer isso de forma genuína, que não vai ser só de boca, vai ser de forma genuína, ela consegue vibrar mais alto. É claro que ninguém quer aí ofender ninguém, ninguém quer magoar ninguém. Isso é um fato, mas a vida sempre acontece esse tipo de situação. Quando nós não entendemos ainda de forma mais profunda as leis espirituais que regem o universo. Então, tudo isso, o perdão, quando você libera o perdão para alguém que provavelmente te magoou, te ofendeu, você consegue sair dessa vibração, consegue sair da vibração muito melhor. Aquela pessoa que provavelmente a pessoa foi lá e pediu perdão, não perdoou, é que ela quer ver a pessoa sofrer, ela quer ser superior àquela pessoa pelo ato que fizeram para ela. Então, ela quer se sentir superior ainda. Então, quando alguém pede o perdão, você tem que ficar livre dessa culpa. Você, se a outra pessoa não lhe perdoar, você precisa ficar livre disso, porque se você fez de maneira sincera, de maneira genuína, agora o problema não é mais seu, e sim da outra pessoa que quer se sentir superior a você, que quer fazer você continuar sofrendo, porque ela, no seu ego, ela diz: eu não te perdoo. Isso acontece, que eu já vi casos desse tipo, que a pessoa ficou confusa, ficou triste, ficou frustrada por não ser perdoada por uma determinada pessoa. Então, eu conversei com a pessoa e disse: olha, assim, você tem que se ver livre da culpa. Se foi algo sincero, você precisa liberar isso, esse sentimento é ruim, porque apenas a outra pessoa está fazendo você sofrer, e não é mais você que está sofrendo. Então, conversando, deu tudo certo no final. Então, sempre quando alguém é, nos pedir o perdão, nós devemos de perdoar, nós devemos de... E aí você eleva a vibração, você já entra na compaixão, né? Porque quando você perdoa, é porque você sentiu, você deixou aquele sentimento entrar no seu ser. Então, você pensa: eu não vou perdoar por causa disso. Quando nós temos a compaixão, aquilo que vem até você, aí entra o primeiro pilar, que é a observação. Você observa aquela vibração, sobe a sua frequência e aquela vibração não te atinge, se você fizer de forma certa, né? Enfim, existem alguns processos. E você pode assistir o vídeo que eu fiz. Então, essa pessoa, ela consegue se livrar desse sentimento. Agora, lembrando uma coisa,
todo sentimento que nós emanamos, que nós geramos em nós, ou seja, que a gente ofende alguém, que a gente magoa alguém, esse sentimento vai retornar para nós. A lei é exata. A lei do universo, ela é exata. Então, se eu fiz um mal para alguém, mas depois eu pedi o perdão, não quer dizer que isso vai ser eliminado. Isso vai apenas, a partir dali, você vai começar a não fazer mais aquilo. Mas aquilo que você plantou, você irá colher. Isso é um fato consumado, né? Existe uma palavra que está na Bíblia que diz que Deus diz que os seus pecados eu não me lembrarei mais, porque ele jogará no mar do esquecimento. Então, ali, o que realmente quer dizer ali? Que Deus, né, no sentido bíblico ali, ele quer dizer que os, o sentimento não vai existir mais, porque Deus, ele perdoa, ele vai te perdoar, né? O Deus todo, Criador, a centelha divina, ele vai te perdoar, você já está perdoado do sentimento, não é o intelecto, não é que ele vai esquecer, né? Como se fala, né? Perdoar não é esquecer, que não é amnésia, você ainda vai lembrar daquilo sem sentir a dor. Essa é a diferença. Sem sentir aquela dor. Eu lembro daquele ato, que eu fui ofendido, que eu fui magoado, mas eu não tenho mais aquele sentimento e isso não me gera dor. Então, isso é o que está dizendo. Vai ser lançado no mar do esquecimento. Ou seja, o sentimento não vai existir mais. Porém, o plantio, ele vai vir certamente. Isso aí não tem nem o que mudar, porque é um sentimento, é uma emoção gerada, e emoção é uma energia em movimento. Energia em movimento vai retornar. Apenas daquele modo para lá, né, a pessoa vai precisar fazer o que é bom, né, para plantar o que é bom, para colher também o que é bom. Então, esse é o perdão genuíno. Você perdoa e você começa a fazer coisas boas para receber coisas boas. Tá? Então, o perdão ele é muito importante, tá? O próprio Cristo disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre, não resistir a esses sentimentos negativos, porque apenas vai trazer para nós coisas ruins. Tá? Então, perdoe a vida, perdoe pessoas, perdoe situações, trabalhe nisso, caso não seja ainda uma coisa fácil de se fazer, até nós chegarmos num ponto da compaixão, que isso não vai mais nos afetar, toda negatividade não consegue mais nos afetar tanto quando nós temos a compaixão. Tá? A compaixão, como eu já ouvi falar, é que você vai estar no lugar do outro sem sentir o que o outro está sentindo. Eu acredito que, né, uma pessoa que é mais sensível, ela consegue sentir o que o outro está sentindo, sim. Tá? Muitas vezes isso acontece, mas você não vai ficar preso àquele sentimento. Essa eu acho que é uma definição mais certa para compaixão, tá bom? Então, espero aí que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu gostei. Tá? Um forte abraço e até mais.